Sejam bem-vindos, saudosos amigos. O Brasil chegava à Copa do Mundo de 1990 cheio de esperança, mas a preparação foi turbulenta. Amistosos cancelados, lesões, crises com a imprensa e até boicote a patrocinador. A era Dunga estava prestes a começar. A seleção avançou, superou obstáculos, mas nas oitavas, Argentina e Maradona acabaram com o sonho do Tetra. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal, deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. Então vamos ao que interessa. O Brasil havia voltado a conquistar a Copa América depois de 40 anos, vencendo com autoridade os atuais campeões mundiais comandados por Maradona, além do Uruguai de Francescoli. Nas eliminatórias, a equipe passou com tranquilidade por Venezuela e Chile, mesmo com toda a confusão do famoso caso Rojas. No dia 9 de dezembro de 1989, em Roma, foi realizado o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo. O Brasil ficou no grupo C, ao lado de Costa Rica, Escócia e Suécia. Todos os jogos da seleção na primeira fase seriam no estádio Delle Alpi, em Turim. Tele Santana, técnico do Brasil nas duas Copas anteriores, elogiava o time de Sebastião Lazzaroni e até dava alguns conselhos ao treinador. Zagallo também viu o Brasil como um dos favoritos ao título. No dia 3 de janeiro de 1990, a CBF confirmou amistosos contra Romênia e Bulgária, marcados para os dias 5 e 13 de maio. Enquanto isso, o astro holandês Ruud Gullit cravava: Careca será o artilheiro da Copa. No dia 11 de janeiro, a CBF anunciou que a concentração da seleção seria em Asti, cidade localizada a cerca de 50 quilômetros de Turim. Luca de Montezemolo, presidente do comitê organizador do Mundial e também conhecido por seu trabalho na Ferrari, declarou: o Brasil será recebido como campeão. Mas os planos precisaram mudar. A Romênia cancelou o amistoso com a seleção. Então a Bulgária, que jogaria no dia 13 de maio no Rio de Janeiro, passou a enfrentar o Brasil no dia 5 em São Paulo. O adversário do dia 13 seria a Alemanha Oriental, no Maracanã. A cidade de Gubbio convidou a seleção para realizar um primeiro estágio na Itália entre os dias 20 e 27 de maio. A CBF receberia $150 mil por um amistoso contra a seleção da Úmbria, além de todas as despesas pagas. Enquanto isso, a FIFA escalava o árbitro José Roberto Reit para apitar na Copa. Lazzaroni, por sua vez, admitia fazer cortes em relação às eliminatórias e estudava novos nomes para o Mundial. Já a Fiorentina, inclusive, demonstrava interesse em contratá-lo após a Copa. Em fevereiro, a CBF confirmou um amistoso contra a Inglaterra, marcado para o dia 28 de março em Wembley. No dia 2 de março, a CBF divulgou todo o planejamento até a estreia no Mundial. 28 de março, amistoso contra a Inglaterra. 16 de abril, convocação oficial para a Copa. 23 de abril, apresentação dos 22 jogadores convocados. 5 e 13 de maio, amistosos no Morumbi e no Maracanã. 16 e 19 de maio, viagem a Madrid e amistoso contra a seleção de Madrid. 20 de maio, viagem para Gubbio. 27 de maio, amistoso contra a seleção da Úmbria. 28 de maio, viagem para Asti e 10 de junho, estreia na Copa do Mundo. Enquanto isso, a Costa Rica, adversária do Brasil na primeira fase, anunciava a contratação do técnico iugoslavo Bora Milutinovic. No dia 4 de março, Romário quebrou a perna após uma entrada dura de Marco Gentili em uma partida do PSV contra o Den Haag e passou a ser dúvida para a Copa. Gentili declarou: não quis pegar Romário. Mirandinha, atacante do Palmeiras, sonhava com a vaga de Romário para ir à Copa. No dia 20 de março, Lazzaroni convocou a seleção para o amistoso contra a Inglaterra. Foram chamados apenas 18 jogadores, e o técnico garantia que aquele seria o grupo base para o Mundial. As ausências ficaram por conta do goleiro Zé Carlos do Flamengo e de Romário lesionado. As duas últimas vagas seriam disputadas entre André Cruz do Flamengo e Júlio César do Montpellier na zaga, e entre Tita do Vasco e Giovani do Bolonha no meio de campo. No dia 28 de março, o Brasil enfrentou a Inglaterra em Wembley. A única mudança foi a entrada de Silas no lugar de Alemão. Com muitas reclamações sobre a arbitragem, a seleção acabou derrotada por 1-0, gol de Gary Lineker. Durante toda a era Lazzaroni, o treinador utilizou nada menos que 58 jogadores. No dia 16 de abril saiu a convocação oficial para a Copa do Mundo. Os goleiros: Tafarel do Internacional, Acácio do Vasco e Zé Carlos do Flamengo. Laterais: Jorginho do Bayer Leverkusen, Branco do Porto e Mazinho do Vasco. Zagueiros: Ricardo Gomes do Benfica, Mozart do Olympique de Marselha, Aldair do Benfica, Ricardo Rocha do São Paulo e Mauro Galvão do Botafogo.
Meio-campistas: Dunga da Fiorentina, Alemão do Napoli, Valdo do Benfica, Silas do Sport Lisboa e Tita do Vasco. E atacantes: Bismarck do Vasco, Careca do Napoli, Romário do PSV, Miller do Torino, Bebeto do Vasco e Renato Gaúcho do Flamengo. A única polêmica ficou por conta da convocação de Renato Gaúcho, enquanto Romário tinha cerca de 40 dias para se recuperar da lesão. A CBF ofereceu um prêmio mínimo. Os jogadores receberiam 25% da arrecadação total. A apresentação do elenco aconteceu no dia 23 de abril no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, o grupo seguiu para Teresópolis. Em 27 de abril, Flamengo, Botafogo, Vasco e São Paulo solicitaram a liberação de seus jogadores para atuar no fim de semana, o que irritou Lazzaroni. No dia seguinte, o treinador anunciou que deixaria a seleção após a Copa. Enquanto isso, o Benfica pedia a liberação de Ricardo Gomes, Aldair e Valdo para a final da Champions League contra o Milan. Lazzaroni aceitou o pedido, mas somente após o amistoso contra a Alemanha Oriental. No dia 5 de maio, o Brasil enfrentou a Bulgária no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Logo aos 8 minutos do primeiro tempo, Miller abriu o placar. Kostadinov empatou para os búlgaros, mas o gol da vitória brasileira veio aos 34 minutos do segundo tempo, quando Jorginho cruzou e Aldair marcou de cabeça. Lazzaroni aprovou a atuação da seleção. O capitão Ricardo Gomes acertou com a CBF os valores da premiação. O grupo dividiria $400 mil. No dia 10 de maio, Lazzaroni anunciou um boicote à imprensa. O treinador determinou que seria concedido apenas uma entrevista por dia, e os jogadores seguiram as ordens à risca. O motivo da insatisfação era o patrocínio da Pepsi com a CBF, cujo valor era maior do que o informado aos jogadores. Como forma de protesto, o elenco passou a evitar a marca, treinando em um campo sem placas publicitárias. Silas, inclusive, chegou a entrar em campo com a camisa do avesso. Durante a foto oficial da seleção, os jogadores cobriram o logotipo da empresa em seus agasalhos, e Lazzaroni desconversou dizendo: "Foi um gesto patriótico". A CBF acabou cedendo e ficou decidido que os atletas receberiam 20% do valor do contrato com a Pepsi. O então presidente da entidade, Ricardo Teixeira, interveio pessoalmente, garantindo que 8 milhões de cruzeiros seriam repassados aos jogadores, encerrando a crise. No dia 12 de maio, o presidente Fernando Collor de Mello visitou a seleção na Granja Comari. Ele chegou a bater uma bola com os jogadores e até cobrou um pênalti em Tafarel. No dia seguinte, o Brasil fez sua despedida no Maracanã, enfrentando a Alemanha Oriental. Em uma partida com várias falhas defensivas, o jogo terminou 3-3 e Lazzaroni fez duras críticas a Mozart. Os gols brasileiros foram marcados por Alemão, Careca e Dunga. No dia 16 de maio, a seleção viajou para Madrid, onde enfrentaria um combinado local no sábado. No dia 18, Romário se juntou à delegação, demonstrando muita confiança em sua recuperação. No dia seguinte, a seleção enfrentou um combinado de Madrid, no estádio Vicente Calderón. Em um jogo fraco tecnicamente, o Brasil venceu por 1-0, gol de Branco. Enquanto isso, Romário se preparava para um teste decisivo no dia 27, que definiria sua presença na Copa. No dia 20 de maio, a seleção chegou a Roma e foi recebido com muito carinho pelos italianos. De lá, o grupo seguiu para Gubbio, onde a delegação foi recebida com festa e até um show especial em homenagem ao Brasil. No dia seguinte, Romário participou do treino e empolgou a todos. Ao fim da atividade, o atacante afirmou que pretendia atuar alguns minutos no amistoso do dia 28, mas Lazzaroni preferia manter a cautela e aguardar mais um pouco. No dia 23, Romário passou no teste e foi confirmado na Copa do Mundo. No dia seguinte, o Brasil fez um coletivo contra o time do Gubbio, da 4ª divisão, e goleou por 14-1. Romário voltou a marcar e se emocionou após o treino. O técnico Arrigo Sacchi, do Milan, visitou a seleção e afirmou que viu o Brasil como favorito. No dia 28, o Brasil enfrentou a seleção da Umbria, em Terni. Lazzaroni confirmou que o time seria o mesmo da estreia na Copa, mas o desempenho foi decepcionante. Mesmo com 30 chances de gols desperdiçadas, o Brasil perdeu por 1-0, gol de Eduardo Artístico. Após o vexame, a seleção viajou para Turim e em seguida para Asti. Apesar da derrota, o clima era de confiança. Os jogadores garantiam que o resultado não abalava o prestígio da equipe. No primeiro treino em Asti, Lazzaroni teve uma conversa de mais de 3 horas com os jogadores e deixou claro que poderia mudar o ataque. Chegou inclusive a ameaçar barrar Jorginho, Ricardo Gomes e Valdo do time titular. No dia 2 de junho, o Brasil disputou um jogo-treino contra o Salvilhanese e venceu por 12-0. A única dúvida era a Dunga, que sentia dores musculares, mas 3 dias antes da estreia, o técnico confirmou sua presença. No dia 8 de junho, teve início a Copa do Mundo da Itália. Na abertura, a atual campeã argentina, comandada por Maradona, enfrentou os Camarões. E a Copa começou com uma surpresa.
Com Maradona apagado, a Argentina foi derrotada por 1-0, gol de Oman Biik após falha do goleiro Pompídio. O último treino do Brasil antes da estreia foi secreto. Em entrevista, Lazzaroni declarou que o importante era vencer a Copa, mesmo que para isso fosse preciso abandonar o futebol arte brasileiro. Nascia ali a chamada Era Dunga na seleção, que era considerado um jogador vibrante, raçudo e líder. A imprensa, porém, conseguiu filmar o treino de prédios vizinhos, o que irritou Lazzaroni, que bateu boca com os jornalistas. Chegou então o dia 10 de junho, data da estreia brasileira. O Brasil foi a campo com Tafarel, Mauro Galvão, Moser e Ricardo Gomes, Jorginho, Dunga, Alemão, Valde Branco, Miller e Careca. A estreia foi com o pé direito. O Brasil venceu a Suécia por 2-1, com 2 gols de Careca. Um aos 41 do primeiro tempo e outro aos 18 do segundo. Brolin descontou para os suecos. No dia seguinte, a Costa Rica surpreendeu e venceu a Escócia por 1-0. Romário não foi relacionado para o jogo seguinte contra os costarriquenhos e chegou a criticar o médico Lídio Toledo. No dia 16, o Brasil enfrentou a Costa Rica com a mesma escalação da estreia e venceu por 1-0. O gol saiu em um chute de Miller, que desviou em Monteiro antes de entrar. Com o resultado, o Brasil garantiu vaga nas oitavas de final. Lazzaroni declarou que o objetivo estava atingido e confirmou que Romário seria titular contra a Escócia. No mesmo dia, a Escócia venceu a Suécia por 2-1. No dia seguinte, Lazzaroni afirmou que testaria alguns reservas contra os escoceses. No dia 18, Bebeto se contundiu após um choque com o goleiro Zé Carlos durante o treino e estava fora da partida. Lazzaroni começava a fazer as contas e o Brasil tinha grandes chances de enfrentar a Argentina de Maradona nas oitavas. No dia 20 de junho, o Brasil encarou a Escócia e o técnico fez apenas 2 alterações. Ricardo Rocha entrou no lugar de Moser, o que irritou Aldair, e Romário começou como titular ao lado de Careca. A decisão deixou Miller descontente, que desabafou. Quantas vezes o Careca jogou com o Romário? E quantas vezes eu joguei com o Careca? O Brasil venceu por 1-0, com gol de Miller, que entrou no segundo tempo. E o desafio nas oitavas era justamente contra a Argentina de Maradona. No outro jogo do grupo, a Costa Rica venceu a Suécia por 2-1, garantindo a histórica classificação para as oitavas. Enquanto isso, Lazzaroni dizia que os pênaltis assustavam mais que o próprio Maradona. Nos bastidores, Aldair ameaçava deixar a seleção. No dia 24 de junho, o Brasil entrou em campo para encarar a Argentina e a missão era clara, parar Maradona. A única mudança na equipe foi a volta de Miller, e Ricardo Rocha manteve a vaga de Moser na defesa. Mas em uma jogada de pura genialidade, Maradona arrancou pelo meio, driblou e deixou Canidia cara a cara com Tafarel. O atacante driblou o goleiro e marcou o único gol da partida. Assim encerrava-se o sonho do Tetra para o Brasil. Após o jogo, Lazzaroni afirmou que faltou sorte e ainda culpou Miller e Careca pelas chances perdidas. A imprensa não perdoou, chamando o técnico de burro. O lateral branco, por sua vez, jurava ter sido dopado pelos argentinos durante o jogo. No desembarque no Rio de Janeiro, a delegação foi recebida com protestos por alguns torcedores. Mesmo assim, o treinador declarou que o saldo era positivo. Mas a realidade era outra. Essa foi a pior campanha do Brasil em Copas desde o título de 1970. A Copa seguiu e a Argentina chegou à final contra a Alemanha Ocidental, que acabou ficando com o título daquele ano. No dia 20 de julho, Ricardo Teixeira retornou ao Brasil e afirmou que anunciaria o novo técnico da seleção na semana seguinte. Entre os cotados estavam Parreira, Falcão e Leão, com Falcão sendo o favorito da torcida. Somente em 19 de agosto, a CBF anunciou oficialmente o novo treinador, Paulo Roberto Falcão. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal, deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!